Muito bem, rapidinho a gente já voltou porque esse assunto é muito importante e eu quero saber de você. Seu filho faz birra quando você pede o celular para ele, porque a coisa tá invertida, né? Você tem que pedir o celular para o seu filho. Você costuma emprestar seu tablet ou seu próprio filho já tem um equipamento desses para se entreter, para jogar, para brincar? Bom, se essa resposta é positiva, se você anda tendo dificuldades, se anda meio confusa quanto ao tempo de exposição, você pode ficar ligado aqui, porque agora é hora de aprender. Você é pai e seu filho precisa da sua ajuda. A gente está aqui com um especialista, com um profissional, para falar sobre a tecnologia, o uso da internet e a infância. Mas antes de mais nada, a gente trouxe aqui um pensamento popular que diz o seguinte: quando você for ensinar, não seja arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Essa é uma frase que falou muito para mim, porque eu tenho 3 filhos, tenho alguns funcionários também que estão comigo na jornada da vida. E às vezes a gente precisa realmente se lembrar dessa premissa de que o aprendizado dura a vida toda. Nem sempre aquilo que você sabe vai ser aprendido de uma vez para aquela pessoa que está ali do seu lado, pelo seu filho. Então é hora de exercitar a paciência e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai construindo uma longa jornada. Doutora Tamara, hoje tecnologia a gente vai falar bastante aqui e eu já queria tentar entender, tecnologia e infância realmente combinam? Bom, o que a gente pode pensar? Hoje no nosso mundo é muito difícil aliás, eu acho que é impossível você não aliar a tecnologia à infância ou qualquer pessoa que esteja vivendo, né? Porque a tecnologia permeia nosso dia a dia, em todos os sentidos, né? Todas as profissões, ocupações. Porém, tecnologia e infância combina? E a resposta é depende. Depende do uso que você vai fazer dessa tecnologia, depende do quanto essa criança vai ficar exposta e da finalidade que a tecnologia vai ter na vida da criança. Certo. A gente percebe que a tecnologia antigamente a gente usava-se chupeta, né? Em inglês o termo para chupeta é pacifier, significa pacificador. Hoje em dia a gente tem outras coisas que seriam pacificadora, sossega-leão para mãe e pai, mas que está impactando muito o desenvolvimento neurológico, cognitivo, motor, inclusive, das crianças. É isso mesmo? Sim, o que acontece? A gente vê que às vezes a tecnologia virou a nova babá. Então, é uma válvula de escape para aquele pai que está cansado e é uma forma de entretenimento, é uma forma de lazer para a criança. Então, às vezes, a tecnologia está sendo usada como um suporte, exercendo funções além do que ela deveria. Certo. Né? Então, às vezes, além dela ser a nossa aliada, ela está sendo ali uma bengala que no futuro pode nos trazer muitas repercussões. E aí, como é que a gente equilibra isso? Porque temos os dois lados, né? Aquela frente que diz não, nada de tecnologia, nada de estímulo eletrônico para as crianças, mas a gente na vida adulta vai precisar e na vida escolar também vai precisar. Você como médica precisa da tecnologia o tempo inteiro, eu também como publicitário, todos nós utilizamos. E existem aquelas pessoas que realmente deixam o livre acesso aí para as crianças, gerando também um problema. Como é que a gente faz para equilibrar essa balança? A chave, você usou a palavra correta. O interessante é a gente ter um equilíbrio, né? As crianças, elas veem os pais usando, muitas crianças têm acesso a isso na escola, futuramente elas terão necessidade de aprender, de dominar essas tecnologias, então é uma coisa que a gente não consegue fugir totalmente ou excluir da nossa vida. Mas o interessante é a gente ter um equilíbrio, a gente ter momentos destinados a isso, então limitar o tempo de acesso à criança às telas. O ideal seria que as crianças... Mas tem um tempo definido, doutora? Olha, quando você fala limitar o tempo de acesso às telas. Sim. O que você está falando? Vamos quantificar. Bom, primeiramente, a idade. Então, o ideal seria que as crianças tivessem acesso apenas após os 2 anos de vida. Então, assim, ter já o acesso numa fase já mais tardia, né? Não desde os primeiros dias, porque a gente vê a tecnologia é usada já para a gente postar as fotos do bebê quando ele nasce. Então, assim, o bebê, teoricamente, no primeiro dia, na maternidade, ele já começa a ter essa interação com a tecnologia. Mas faz mal, doutora?
até os 2 anos? Até os Antes 2 dos 2 anos, o uso da internet, o uso do eletrônico, né, das telas. O que acontece? Você tem um excesso de informações visuais, e essas informações, elas podem suprimir o contato ou mesmo a exploração de outros sentidos. Então, você fica sobrecarregando o visual e muitas vezes perde a estimulação do tato, do olfato, do equilíbrio, da interação social, e isso pode... Experimentar a vida. Experimentar, exatamente. Legal. A experimentação fica deficiente e você sobrecarrega outros sentidos. E outra coisa que acontece é a questão da imaginação. A criança, ela tem que imaginar, ela tem que desenvolver o seu pensamento. E quando ela recebe uma imagem, um filme, ela já tem aquilo pronto. Então, ela não precisa imaginar a princesa, a nuvem, a bola, porque já está ali. Interessante. Então, a questão da imaginação da criança fica também prejudicada. Então, tanto experimentar o mundo real, colocar o pé no chão, se molhar, sentir o gosto, se sujar um pouco. Sujar, isso tudo acaba sendo deficiente em prol de sobrecarregar de imagens ou de estímulos sonoros, de mecanismos repetitivos, porque muitos jogos é só você apertar um botão e aí a criança Ou seja, um esforço mínimo ali, né? Exatamente, a criança fica com um ambiente muito limitado. Entendi. Nós preparamos aqui, doutora, algumas telinhas que podem trazer, que podem significar, é claro, né, com o uso excessivo ou fora de época, fora de hora para a criança, significar prejuízos para as crianças e adolescentes também, não é só criança, não só bebê aqui não. Vamos começar com essa daqui, por exemplo. O uso excessivo pode gerar ansiedade, doutora. Sim, o que acontece? A tecnologia tem a questão da rapidez. Então, você clica e você já acontece, clica e acontece. Clica e acontece, você já tem uma resposta rápida. E o que acontece? Vamos supor, você tenha um problema na sua internet, isso já gera uma ansiedade na criança, porque você começa a ter respostas lentas, a criança começa a ficar mais impaciente. Então, você tem tanto uma impaciência quanto uma ansiedade pelo que vai vir. Então, você acaba gerando muitos estímulos que limitam a questão da paciência, da frustração, da espera. Que são essenciais para o desenvolvimento. Sim. Vamos seguir para a próxima questão aqui importante relacionada ao uso de eletrônicos, de telas em excesso. A alienação. A alienação é um problema, assim, muito gritante, principalmente entre os adolescentes. As crianças de fase escolar, os adolescentes, porque essas crianças, elas começam a se divertir sozinhas. Elas têm um lazer autossuficiente, elas não precisam conversar com os pais, elas não precisam ter amigos, elas têm amigos online. Não desenvolvem outras habilidades, além das habilidades aqui para jogar ou para se entreter aqui? Sim, por exemplo, os jogos físicos, presenciais, acabam sendo deixados de lado para você ter os jogos online e você ter os seus amigos online e você acaba... Quer dizer, as habilidades sociais são completamente deixadas de lado aqui. Deixadas de lado. E a criança acaba não sentindo falta porque ela tem aquele suporte, aquela amizade, aquele entretenimento que está ao dispor dela, independente do humor que ela tem, independente do comportamento da que ela hora, tem, a hora que ela quer, né? Então, ela começa a diminuir a sensação, a sensibilidade para saber que comportamento ter, que humor ter, as consequências do seu comportamento, porque ela tem ali um lazer que é fixo, que não faz nenhum tipo de... não tem nenhum tipo de consequência de acordo com o comportamento dela. Entendi. Então, as habilidades sociais são muito prejudicadas. Entendi. Mas olha só, gente, existe o lado negativo e algumas crianças se dão super bem, como é o caso do Arthur, que a gente vai acompanhar agora, que tem 12 anos e dá um show usando a tecnologia. Vamos ver. Você mesmo, manja de tecnologia? Não, é igual eu, né? Que sabe mexer no celular, no tablet, para sobreviver, não é mesmo? Mas hoje eu vim conhecer o Arthur e ele adora tecnologia. Mas eu não tô falando de um barbado, não, que estudou para entender bem de tecnologia. Eu tô falando de uma criança de 12 anos, é isso mesmo. Então eu quero convidar você aí de casa pra gente conhecer o Arthur agora. Vem comigo!
Falando em tecnologia, em gente que entende, pois é, eu falei para você que eu ia apresentar uma pessoa que entende muito de tecnologia. Pois é, esse daqui é o Arthur. Ele entende bastante, gosta de mexer com a tecnologia e tem 12 anos, é isso mesmo? Sim. Agora me conta, eu tô vendo aqui atrás de você que tem um monte de coisa. É computador, televisão, tablet, celular, é tudo seu mesmo? Sim, é só o computador que às vezes eu uso da minha mãe porque o meu é o mais antigo. E ele é realmente exigente. Quanto mais atualizado o aparelho, melhor, é claro. Mas além do computador, cada aparelho tem sua função. O celular ele usa para mexer em redes sociais, o tablet para estudar, o computador para fazer textos e assim por diante. São muitos afazeres com a tecnologia. Eu acho que o que diferencia é que ele tem um irmão mais velho, 6 anos a mais, né? Então, isso acabou facilitando, né? Ter um irmão mais velho faz com que o irmão mais novo acabe tendo acesso mais cedo. Então, quando o Arthur tinha 2 anos, o Murilo já tinha 10 e já fazia o uso obrigatório do tablet na escola. A escola deles usa parte do material didático no tablet. Então, automaticamente o Arthur passou a ter um tablet em casa com 2 anos de idade. Agora me falaram que você já fez até trabalho da escola em formato de vídeo, gravou, editou, é verdade mesmo? Sim, tem vários trabalhos da escola que a gente tem que fazer vídeo. E a gente teve uma feira de ciências esse mês e a gente teve que apresentar um vídeo. E nós mesmos que fizemos o nosso grupo, né? E a gente gravou, editou e depois a gente apresentou no dia final. Você tem facilidade para mexer com a tecnologia? Você entende bem? Como que você aprende? A gente mexendo, né? A gente vai fuçando e vai achando todas as coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma bisavó que ela comprou um celular há pouco tempo e não sabia usar nada. E toda vez que eu vou na casa dela, ela pede para eu ficar ensinando. E realmente, a criançada dá um show em muita tecnologia por aí. O Arthur é um exemplo disso. Mas a gente sabe que para que eles cresçam saudáveis é preciso alguns limites. Todo pai e toda mãe tem uma dúvida entre o limite, né? Até que ponto é saudável, se a gente tem que limitar um horário, se a gente deve limitar que tipo de coisa acessa ou não. Eu compreendo, eu acho que cada família tem a sua dinâmica. No nosso caso, até por ter um filho mais velho, a gente optou em não bloquear nada, mas em conversar. Mesmo tendo um pouco de liberdade, o Arthur adora brincar com os amigos, tanto que a tecnologia fica em segundo plano. E quando o assunto é diversão ao ar livre, é claro que ele tá dentro. Agora, vou fazer aqui um desafio com você. Se for para jogar handball, que eu fiquei sabendo que você gosta, ou mexer com tecnologia, o que você prefere? Jogar handball. Tá aí, encontrou equilíbrio, né? Doutora, agora a gente vai partir e continuar seguindo aqui com os problemas do excesso do uso das tecnologias, o atraso no aprendizado. É uma coisa real? Sim, é uma coisa real. Então, porque você é uma substituição. Então, você aprende as regras de um jogo, fica nisso muitas horas e deixa de aprender outras coisas. Com certeza, está focado em outro aprendizado, né? A sensação de solidão, então está muito relacionado com a alienação aqui. Sim, apesar da criança se isolar para ela ficar com o seu jogo, com o seu entretenimento, isso gera uma sensação de solidão, porque ela não tem relacionamentos objetivos ali também, objetivos, né? O carinho, reais. O toque, que faz muita falta. Então, apesar dela não perceber isso, não procurar isso vai fazer falta. Isso vai acabar fazendo falta. Aqui nós temos também um outro problema que é o afastamento social, aí sim relacionado à alienação. Ela não acha que não tem necessidade mais dos amigos. Sim, a criança é um paradoxo, ela tem essa solidão e ela se refugia no próprio eletrônico, na própria tecnologia e deixa de procurar outras pessoas. Entendi. Né? E
pode falar, isso aqui vai gerar um outro problema também. Exatamente, isso tem Frustração. de consequências, a raiva. A raiva é muito ligada também às decepções nos jogos, à dificuldade de um novo acesso, algum evento, algum problema com o equipamento. E isso geram sensações muito proeminentes, explosivas, desproporcionais, muitas vezes, ao estímulo que desencadeou. Entendi. Baixa autoestima. Por quê, doutora? Tá relacionado, então, de repente, com a alienação, também com a sensação de solidão, do afastamento social? Além de tudo isso que você comentou, realmente que influencia, mas a gente tem no virtual vidas que não são reais. Vidas que são projetadas. Ideais. Então, a gente vai ter os atores virtuais, né? Os Instagramers, os YouTubers, que muitas vezes passam... São vidas editadas, né, doutora? Exatamente, vidas que não são reais. E você acaba comparando com a sua vida do dia a dia e você começa a alimentar sentimentos de... Insuficiência, de baixa valia. E Entendi. Isso acaba gerando uma baixa autoestima. Não é legal, então, nessa questão de comparação também. O aumento da agressividade está muito relacionado com a raiva também, então, quer dizer, não está dando certo, ele parte para agressão. Sim, parte para agressão, e aí essa agressão acaba indo para o mundo real, para as pessoas que o cercam, até mesmo a questão da tecnologia pode se tornar um vício. Então, como todo vício, ficar longe desse vício causa um aumento da agressividade. Então, naquele momento que você coloca um limite para essa criança e você pede que ela se afaste, você pede que ela guarde, que ela desligue o equipamento que ela está usando, isso gera uma agressividade instantânea na criança. E interessante notar aqui também, doutora, que às vezes a criança está tão ligada nesse mundo virtual que ela não percebe, e muitas vezes é um mundo violento, com jogos, com lutas, com morte, com armas, que ela talvez perca um pouquinho da noção da realidade, né, do que realmente machuca, do que realmente dói, do que realmente maltrata o outro, né? Sim. Por conta dessa dessensibilidade que os jogos podem trazer. Olha esse aqui, causando aqui dificuldade de concentração e impulsividade. Aí sim está relacionado também com essa questão a primeira coisa que você falou lá, né, doutora, da ansiedade. O jogo, com um clique, tudo acontece. Com um clique, tudo acontece e, ao mesmo tempo, com muitos cliques, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, você tem um excesso de estímulo. Você pode desde pesquisar a vida de alguma celebridade, você pesquisa um outro país, um novo idioma e é um excesso de estímulo. Isso daí faz com que a pessoa não fixe a concentração em nenhum assunto. E eu tenho a impressão também nessa questão aqui que é aquela coisa, para conseguir as coisas, vamos falar de um jogo de cozinha, por exemplo, no celular. Minhas filhas instalaram lá outro dia. Para montar um sanduíche, você pega uma alface aqui, um pão aqui, um hambúrguer ali, montou o sanduíche em 2 segundos. Na vida real, você precisa comprar o alface, lavar o alface, preparar o pão, preparar o hambúrguer. As coisas reais realmente dão trabalho, a gente precisa de empenho para conseguir um bom resultado, enquanto que no virtual é tudo muito instantâneo e pronto, né? Sim. A gente fica limitado mesmo. Doutora, caminhando já para o final, a obesidade também está relacionada ao excesso dos eletrônicos? Sim, com certeza, porque você vai gerar ali um estilo de vida sedentário, né, com preferência por baixa atividade física, né, afasta a questão da criança se interessar por um esporte, se interessar por uma atividade. A alimentação, enquanto faz uso do eletrônico, também faz a gente perder noção da quantidade. Exatamente, então às vezes se alimentar em frente à TV por horas, com um excesso de guloseimas e também a questão das propagandas, né, a criança é influenciada muitas vezes pelas propagandas, acaba tendo preferências alimentares. Entendi. Influenciada por essas propagandas, isso tudo pode gerar obesidade, sim. E uma das últimas observações que a gente faz aqui e que tem acontecido cada vez mais, infelizmente, é a depressão infantil. Sim, a depressão infantil é um problema que está gritante, está cada vez mais comum. E ele, infelizmente, é reforçado pelo uso das tecnologias. Por tudo isso que a gente já conversou. Então, às vezes, a falta de um esporte, alienação, comparação com uma vida ideal, comparação,
conteúdo dos programas e dos jogos que a criança assiste que acabam influenciando também nisso. E isso tudo pode gerar, sim, uma dificuldade, uma tristeza e um problema de saúde, na saúde mental da criança. Doutora, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Eu acho que toda família precisa fazer uma análise de como é que anda aí o uso, quantas horas você tem gasto por semana, por dia nos eletrônicos, você dando exemplo para os seus filhos, e seus filhos estão sendo controlados, você consegue monitorar o acesso ao conteúdo deles à internet. É muito importante que você cuide disso para ter saúde em todas as áreas daí da sua família, viu? É o seguinte, a gente faz uma pausa aqui agora e na volta tem treino funcional para você fazer em casa, e ainda aqui no programa tem essa torta fria vegana para você fazer e se refrescar nesse clima gostoso de verão ainda aqui no Brasil. É rapidinho, depois do intervalo a gente aprende junto.